Olá, o entrevistado do quadro Retrato de hoje é o Birajara do Pindaré Almeida Souza. Por este nome talvez poucos o conheçam, mas o deputado Bira do Pindaré é conhecido como um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa. Aos 44 anos de idade, exerce pela primeira vez um mandato de parlamentar estadual, mas já possui bastante experiência em cargos públicos. Atualmente, o deputado Bira do Pindaré preside a Comissão da Verdade, que investiga crimes relacionados ao período da ditadura militar, e também preside a Comissão de Assuntos Econômicos. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, no parlamento o senhor sempre cita circunstâncias em que na sua infância marcaram a sua luta de vida e que por isso mesmo lhe dão mais forças, lhe dão mais energia para determinados projetos. Como foi a sua vida nesse período? Eu cheguei em São Luís aos 5 anos de idade para morar na periferia, para estudar em escola pública e para tentar encontrar um caminho na vida, já que minha família nunca teve facilidades. Eu sou de uma família bastante grande, muitos irmãos, e por conta disso a nossa luta foi bem mais difícil, como aliás é a luta da maioria do nosso povo. Graças a Deus eu consegui chegar à universidade, me graduei em Direito, e consegui também ingressar numa instituição federal pelo concurso público. Sou bancário de carreira e dessa forma eu posso dizer que da minha parte eu consegui vencer essas barreiras e me estabelecer. Mas eu considero que isso é uma exceção, E por essa razão é que eu tenho essa preocupação permanente com aqueles que não conseguiram a mesma coisa. E acho que o êxito, do ponto de vista das condições mínimas de sobrevivência, não pode ser o privilégio de poucos. Tem que ser uma rotina da ampla maioria das pessoas. A oportunidade tem que ser democratizada. Então é nesse sentido que a gente tem hasteado nossas bandeiras, muito vinculado também à nossa luta social que começou muito cedo na nossa caminhada política. Um período de dificuldades, normalmente, principalmente nas famílias brasileiras, remonta à religiosidade. E o senhor também sempre teve uma ligação forte com movimentos religiosos, antes mesmo da universidade. Qual foi o momento em que o senhor vislumbrou uma carreira política ou mesmo atuação política ainda quanto estudante? Na verdade, eu sempre tive uma ligação muito forte com a igreja católica, principalmente. E eu devo à igreja um trabalho fabuloso, que é o trabalho da Pastoral da Juventude, e que graças a esse trabalho da igreja eu fui, digamos assim, resgatado, Eu fui identificado, fui trabalhado e consegui ser o que eu sou hoje, Eu participei de todos os níveis de organização da Pastoral da Juventude, desde o grupo de jovens, lá na minha comunidade, onde eu fui fundador, no Vinhais, até a paróquia, que antigamente era a paróquia da Coama, e depois a diocese. Então tive um forte engajamento na Pastoral da Juventude, em todos os seus níveis, um forte relacionamento com a Igreja Católica, com os padres e religiosos. Isso me fez abrir um horizonte diferente, sobretudo embalado pela teologia da libertação, que foi dentro desse marco referencial que a minha formação se deu, dessa ideia da opção preferencial pelos pobres, da possibilidade de se construir o reino de Deus, aqui mesmo, a partir dos nossos gestos concretos e na convivência da sociedade. Então, tudo isso me foi conduzindo a uma série histórica de compromissos com a nossa comunidade. Eu, quando entrei na universidade, logo me destaquei como liderança do movimento estudantil. Quando entrei no banco, logo me destaquei como sindicalista e fui presidente do Sindicato dos Bancários. Isso acabou me trazendo também para a vida pública, para a vida política, me filiei ao partido e a história resulta no que é hoje, me elegi deputado estadual. A vida de um político tem que superar um desafio que para muitas pessoas é um bloqueio, se manifestar em público, falar em público. Foi na igreja que houve o seu primeiro enfrentamento, você enfrentou um público, ou já descobriu ali esse dom da palavra e dom também de mobilizar as pessoas? Eu aprendi muito na igreja, porque a igreja essencialmente trabalha com pessoas, com grupos, com organizações, etc. Então ali realmente eu aprendi a lidar com a palavra, a comunicação verbal,
de grupo, aprendi a animar, né? Porque eu era também um tocador de violão, né? Então eu animava as missas, as cerimônias, as celebrações, os encontros. Então eu estava sempre ali na linha de frente, de alguma forma contribuindo também para a formação de outros jovens. Participar de grupos musicais? Eu cheguei a participar de grupos musicais, né? Tenho como hobby, né, fazer músicas até hoje. Então no meu tempo livre eu sempre paro, pego o violão e vou elaborar alguma música nova, que é uma coisa que me deixa super feliz e descontraído também. No período universitário, o senhor se engajou com o movimento estudantil, né? Foi nesse período que o senhor criou a primeira identificação com o Partido dos Trabalhadores? Sem dúvida, foi ali que eu conheci o Partido dos Trabalhadores. À primeira vista, eu tinha uma certa resistência, como, no modo geral, todo jovem tem em relação aos partidos, né? Tinha um certo bloqueio, uma certa dificuldade de aceitar a ideia de partido político. Mas depois de estudar, né, a história da humanidade, de compreender o movimento e a luta de classes, eu percebi que um partido é indispensável enquanto ferramenta de luta para a classe trabalhadora. E por essa razão eu acabei ingressando no PT, que era quem identificava esse ideal, né? O Partido dos Trabalhadores tinha essa marca desde o seu nascedouro e naturalmente a gente foi conduzido ao PT espontaneamente e ali eu comecei a militar do ponto de vista partidário. Qual a década? Isso foi em 1989, minha filiação oficial é de 1990, mas em 89 eu já estava engajado. Inclusive participei da primeira campanha do Lula, quando ele concorreu com o Collor de Mello, isso em 1989, que foi a primeira eleição presidencial após a ditadura militar. Esse é um ponto interessante que o senhor tocou, porque é um período em que o Partido dos Trabalhadores aparecia como um único partido, abre aspas, até puritano, na ideologia, quer dizer, na esquerda, aquele movimento de realmente mudar o que estava colocado para a sociedade brasileira. O senhor acha que o que mudou daquela década, do Partido dos Trabalhadores daquela época para hoje? Houve uma mudança significativa? É o mesmo partido em essência? Ou após assumir a situação, ele apenas se conformou com o sistema? Olha, o divisor de águas, sem dúvida, é a eleição do Lula para presidente da República. O PT assumiu o comando do país e acabou que sofrendo muitas crises, né? É claro que trouxe também muitos avanços, né, para o país, a gente não pode negar a importância do PT na história, inclusive na sua atuação à frente e no comando do país, mas também enfrentou as suas maiores crises existenciais, crises ideológicas, crises éticas, crises políticas, e até hoje a gente sofre isso aqui no Maranhão, sobretudo, porque o PT era muito rigoroso, por exemplo, em relação às alianças, e o PT resolveu abrir mão dos critérios de alianças e fazer alianças com qualquer partido e com qualquer liderança política. Isso nos abalou profundamente, até hoje mexe conosco, sobretudo nós que temos raiz no Partido dos Trabalhadores, e a gente ainda luta, né, para retomar o caminho do PT em relação a esses aspectos, né? E acho que a dinâmica política pode favorecer isso, mas é algo que não está dado nesse momento, é algo que pode acontecer, porque, enfim, eu acho que nós temos capacidade também de revigorar as instituições, seja ela partidária ou não. Mensalão, esse foi um divisor de águas no histórico político do PT. Muitos integrantes do Partido dos Trabalhadores resolveram, inclusive, criar outros partidos, mudar de partido, e outros resolveram permanecer, que é o seu caso. Por que da permanência? Qual é a sua crença de que a ideologia do partido ela prevalece, deve apenas amadurecer? Qual é o motivo que lhe fez permanecer e atuar até hoje como um forte integrante do Partido dos Trabalhadores? Olha, na verdade o Mensalão, ele não foi uma invenção do PT, embora o PT acabe pagando digamos, o preço maior, né, nesse momento em razão desse processo que é extremamente doloroso para todos nós. Eu acho que aqueles que têm culpa
deve pagar por isso. Mas eu também defendo que é preciso que a gente aprenda a separar o joio do trigo. Não há partido puro, não há partido perfeito. Em todos os partidos e instituições, você sempre vai encontrar pessoas do bem e pessoas que cometem erros, né, de conduta e que devem responder por isso. Portanto, as instituições devem estar acima dos indivíduos, acima das pessoas, e a gente deve nutrir a esperança em torno das instituições, que são criações humanas e são criações necessárias para o nosso convívio. Então, eu entendo que, de certa forma, foi isso que nos manteve no PT, a convicção de que não temos nada a ver com as práticas de alguns que se desviaram, né? Eu não respondo por isso, e, ao mesmo tempo, a disposição de continuar construindo ou reconstruindo essa ferramenta tão importante para a classe trabalhadora como é o Partido dos Trabalhadores. E como é a atuação de Bira do Pindaré no PT do Maranhão? É uma atuação de resistência, porque nós não concordamos com o PT da forma que está aqui no Maranhão, aliado com uma oligarquia que vai fazer 50 anos, e uma prática que a gente considera condenável, que é a prática da cooptação, como vem acontecendo no nosso Estado. Então, nós resistimos bravamente, lutamos, eu acho que esse é o nosso papel. Coube a nós, de alguma forma, a história nos reservou esse papel de cumprir essa missão, de resistir no Partido dos Trabalhadores. Então, estamos fazendo da melhor maneira possível, com toda a transparência, com o máximo de coerência, com o máximo de dedicação, sempre sonhando em fazer do Maranhão um lugar muito melhor do que é, e acredito que pode ser, se a gente apostar nas mudanças que são necessárias para o nosso Estado. Na busca por realizar esses sonhos, quais são as suas diretrizes? Eu mencionei no início do programa que o senhor tem um pouco mais de 2 anos como um parlamentar de primeiro mandato, no entanto, um dos mais atuantes. Quais são os projetos que o senhor destacaria e quais são as suas principais diretrizes até o fim do mandato? Olha, nossa diretriz central é lutar ao lado do povo, né? Então, nós temos feito aqui do nosso mandato uma ferramenta em defesa da nossa população, sobretudo aqueles que estão sendo vítimas da injustiça em qualquer que seja a dimensão da vida. Agora, olhando para o Estado do Maranhão, nós sabemos quais são as prioridades. Nós temos uma população que ainda vive majoritariamente na área rural, né? No interior do Estado, vivendo de atividades rurais. E a gente luta, em primeiro lugar, para que a gente conquiste a regularização fundiária para os povos quilombolas, para os povos indígenas, para os povos tradicionais, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, as quilombolas, as quebradeiras de coco, enfim, todos esses segmentos sociais que foram historicamente esquecidos, excluídos, nós levantamos a bandeira, em primeiro lugar, da regularização fundiária. Além disso, é preciso que haja apoio para essas comunidades poderem se desenvolver, terem perspectiva de prosperidade econômica. E aí, o investimento na educação, na saúde, na logística, na infraestrutura é absolutamente indispensável. Então, as nossas bandeiras estão focadas na luta pela emancipação do nosso povo, nas condições necessárias e indispensáveis para que o povo possa ter autonomia, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Queremos a democratização do Maranhão em todos os aspectos. É por isso que a gente não aceita nenhum tipo de oligarquia. Então, vamos continuar trabalhando nessa perspectiva, porque o Maranhão seguramente tem um potencial inquestionável e na hora que o povo tiver oportunidade, não vai ter para ninguém. Não tem Ceará, não tem Pará, não tem Piauí, não tem lugar nenhum desse país que seja capaz de ser mais forte e mais presente, com mais intensidade do ponto de vista social, econômico, político, do que o Estado do Maranhão, por todas as condições que Deus nos deu, né? Porque a natureza aqui, felizmente, é extremamente abençoada. O senhor preside a Comissão da Verdade. Como tem sido o trabalho à frente desta comissão e que tipo de benefícios ela deve trazer para a população maranhense? Olha, primeiro tem sido um trabalho cauteloso. A gente está orientado pela Comissão Nacional da Verdade, com quem fizemos um termo de cooperação. Já ouvimos muitas pessoas, relacionamos mais de 50 pessoas que possivelmente foram vítimas ou são familiares de vítimas para serem ouvidas pela comissão. E agora vai ter todo um trabalho de triagem, né, dessas pessoas
onde elas serão submetidas a um questionário, que é um questionário padronizado pela Comissão Nacional, e a partir daí nós vamos também realizar novas audiências públicas para serem registradas, gravadas e dessa forma compor o nosso relatório final que deve subsidiar a Comissão Nacional da Verdade. O que nós queremos, ao final de tudo, é incluir o Maranhão nessa história. Nós sabemos que a ditadura cometeu atos extremamente abomináveis do ponto de vista da violação de direitos humanos. Então é preciso que o Maranhão se insira nessa história, porque de fato ele esteve nessa história. O maranhense aqui, muitos maranhenses foram vítimas da ditadura, nós sofremos com isso, né? E é preciso que a gente dê a nossa colaboração. A Comissão, na verdade, a Comissão Especial da Verdade da Assembleia tem esse papel e assim temos conduzido para que ela produza os seus resultados. O senhor sempre se mostrou um parlamentar que em plenário ou mesmo fora dele é combativo, com opiniões fortes e sempre na reivindicação de direitos das minorias. Recentemente, o povo brasileiro também foi às ruas reivindicar os direitos e mostrar sua insatisfação, notadamente com a classe política. Qual é que é a visão do Bira do Pindaré antes de entrar no mundo político e daqui de dentro? Será que o povo brasileiro tem que manter essa rejeição à classe política ou entrar no sistema político para que as mudanças ocorram? Olha, a minha visão é a mesma. A gente tem que ter a compreensão, a capacidade de compreender a população quando ela vai às ruas. Eu acho que a população está certa nas suas reivindicações, nas suas inquietações, porque, de fato, a chamada classe política, né, mas, na verdade, aqueles que exercem papel político têm deixado muito a desejar. E, por essa razão, o povo reclama. E nós temos que entender isso e procurar melhorar nossas ações, se aproximar mais do povo e oferecer mais respostas às principais inquietações da população, como foi expresso agora, na educação, na saúde, na qualidade dos serviços públicos. Esse é o nosso papel. Então, isso é como um jogador em campo. Nós somos jogadores e há uma enorme torcida, né, que ora aplaude ou que ora vaia. Quando ela vaia, nós temos que entender que ela está dizendo não estamos gostando da forma que está. Então é preciso que a gente compreenda a mensagem e possa tomar atitude diante disso para melhorar a qualidade da atuação política e também dos serviços públicos, que é o mais importante a toda a nossa população. Qual é o sonho do político Bira do Pindaré? Olha, sinceramente, meu sonho é que o Maranhão seja um estado livre, soberano, que o povo possa ser feliz e capaz de alcançar os seus objetivos em todos os aspectos de maneira absolutamente democrática. Meu sonho é que o Maranhão ele possa fazer parte da República Brasileira, né? Que ele seja um Estado republicano em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos, seja transparente, seja acessível, né? Seja, enfim, quer dizer, não haja controle monopolizado de nenhuma forma e que a gente possa quebrar de uma vez por todo o monopólio do poder e o monopólio das riquezas. Eu acho que no dia que eu ver o Maranhão dessa forma, eu digo para você que meu sonho está plenamente realizado. Deputado Bira do Pindaré, obrigado por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. E se você quer conhecer todos os detalhes e o perfil do seu candidato e os parlamentares que atuam na Assembleia Legislativa, acompanhe semanalmente o quadro Retrato aqui na TV Assembleia.